Tô montando a minha estrutura aqui. Vocês estão me ouvindo? Né, doutor Denis? Oi, tá me ouvindo? Tá tudo legal? Tô esperando meu convidado. Que bom, que bom, que bom. Já é um começo excelente, né? Doutora Viviane Intini. Ai, coisa boa! Dá saudades assim, né? Obrigada, Denis. Ah, que legal. Isso, Viviane, chama o direito social. A gente vai falar de um assunto bem importante. Meus colegas, doutor Carmona, tudo bom? Doutor César Brito. Hoje é sobre o fim da justiça, eu espero que não, né? Nossos corações aflitos de advogado, né? De advogadas. Torcemos para que as coisas se encaminhem para o bem em algum momento, né? É verdade, sempre presente. É uma honra. Doutora Isadora. Vai bombar sim. E aí, galera? Esperando o Evandro aqui, a gente já começa. Oi, doutor Evandro, vamos lá. Oi, Olá, tudo bem? Tudo bem, doutor Evandro? joia, Tudo bem, professor? Tudo joia. jóia? Bom, eu vou começar te apresentando e falando um pouquinho para a gente se entender aqui nessas questões que geram muitas dúvidas, né? É um assunto muito novo e tá todo mundo muito aflito, né? Há uma preocupação, a gente tem expectativas, a situação atual já não é muito confortável, né? E aí tem todas essas mudanças que vieram assim, né? Com aquela impressão que o mundo acabou e começou no dia seguinte, né? Então a gente tem essa impressão. Então, assim, colegas, obrigado por meus colegas advogados, advogadas, de estarem aqui na live da Getra. Mais uma vez a gente traz um assunto bem interessante, um convidado bem especial, e eu fico muito contente quando eu vejo assim, que esse retorno, né, que é um retorno bem importante. A gente precisa conversar, a gente tem esse isolamento, mas a gente não pode se isolar nem das questões, nem de trabalhar junto, né, de ter essa conexão aí para colaborar, para tentar fazer dar uma participação, dar um sentido para as coisas, né? A advocacia é sempre muito atuante, é muito presente, né? Na justiça do trabalho, os advogados trabalhistas, eles têm todos nós temos esse perfil, né, de participação, de colaboração realmente, de querer figurar, participar, e a gente sempre tem um pensamento. Advogado trabalhista, a gente sempre tem o pensamento de não só da nossa estrutura, mas da estrutura do nosso cliente, né? Quando a gente fala de advogado de reclamante, de empregado, a gente sempre pensa um pouquinho
com a nossa, montando a nossa estrutura e tentando fazer o melhor, e também pensando que a gente tem que colaborar também para esse trabalhador que vai discutir uma questão, que precisa do suporte. Então, nosso suporte é um envolvimento muito grande, porque às vezes falta estrutura nessa questão que a gente vai tratar de informática, falta toda essa questão de internet, de celular, de rede, né? Então, aqui a gente fala para todo mundo. Então, assim, o professor Evandro Della Vecchia, né, é um perito criminal, entende tudo, ciências da computação, a gente está com uma questão... Não é tudo. vai nos ajudar muito para esclarecer isso. E o que a gente tem de aflição? Quem tiver online, que tiver alguma questão, pergunta, eu vou olhando aqui, a gente vai tentando responder, né? Porque além de ter toda essa novidade, principalmente, assim, falo pelo que eu tenho escutado, é a questão, a gente tem os processos eletrônicos, né, há algum tempo, o processo digital, a gente tem o processo judicial eletrônico, a gente envia documentos, a gente salva no arquivo, a gente já tem esses processos já existem na nossa vida. Só que a gente nunca teve audiência virtual, né? A gente tem alguns espaços no tribunal para fazer, né, alguma sustentação oral, assim, mas numa estrutura fornecida lá bem diferente. Isso é o futuro, né? Alguma vez já se pensou nisso, mas a gente sempre pensa que é muito importante contato, juiz com partes, né? De ouvir a testemunha, de sentir. Tem essa percepção, é óbvio que nesse momento não é possível, não é indicado, é inseguro, a gente não pode trazer nem risco todos os envolvidos da parte, né, do judiciário, e muito menos aos trabalhadores, expor testemunha, né, num ambiente que não é mais seguro, né, para aglomerações. Então a gente vai ter que pensar em algumas coisas. Por isso que é a nossa aflição, na verdade, aflição e discussão. Como é que a gente vai construir isso? Né? Como é que a gente ajuda, como advogado trabalhista, a construir esse ambiente novo, a colaborar e a trazer segurança, né? Porque de um momento para cá a gente passa nos escritórios, né? O que a gente fazia de dias varas. Todo advogado trabalhista gosta muito de fazer audiência, de estar, né, a convivência, de estar na Justiça do Trabalho, de se fazer presente. A Getra, os associados são muito atuantes. De uma hora para outra isso para. Todo mundo nas suas casas, com a estrutura diferente, que é a que a gente tem, o nosso computador, a nossa rede, né? E aí agora a gente vai trazer mais uma questão que ainda não estamos vivenciando, mas em breve. E as audiências, né? E se a gente precisar ouvir alguém, e se a gente precisar contratar o trabalhador, se a gente precisa ouvir a empresa, como é que a gente faz com essa segurança, com esses arquivos, né? Como é que a gente lida com essa questão tão discutível de responsabilidade, de gravar, de estar num ambiente digital, né? Essa preocupação é uma grande preocupação, claro, com muita novidade, a gente tem muitas coisas ainda para avançar. Acho que a tecnologia vem, né, claro, a beneficiar nessa questão que a gente está passando agora, ajuda muito a gente ter a estrutura digital, mas como é que a gente faz isso ser seguro para o trabalho? Como é que a gente faz isso ser seguro para oferecer como um meio, né, com toda a responsabilidade que tem o advogado quando interpõe uma ação, quando faz uma instrução, quando ouve as pessoas, quais são os sentidos disso para a gente já ir pensando, formando, né, e tentando saber o que nos espera aí na advocacia. Então, acho que a gente pode começar falando sobre isso. Esse ambiente digital, né, nessa área de armazenamento de dados, por exemplo, de vídeos, é seguro? O que parte é insegura? O que se tem de novidade sobre isso? O que a gente pode pensar sobre isso? Tem uma orientação de que essas audiências sejam pelo Google Meet, né? Então, é um modelo legal, assim, para começar assim, é um modelo legal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, tá? Muito interessante trocar uma ideia, assim, do pessoal do direito com TI.
Muitas vezes o pessoal do direito não gosta de TI, o pessoal de TI não gosta de direito. Mas, assim, eu confesso que lá no começo da faculdade eu odiava o direito, hoje eu gosto. Não cursei faculdade, mas principalmente na questão criminal, por causa da perícia, mas outras áreas também eu já tive algum contato, até algumas perícias judiciais, cíveis, até mesmo trabalhista, não, trabalhista ainda não, mas já tive direito da família, quando envolve lá o computador de um casal que se separou e aí querem a guarda da criança, e aí quer comprovar que o outro não tem condições porque acessa algum conteúdo indevido, esse tipo de coisa. Então, no fim das contas, a gente começa a descobrir um pouco do direito. E, claro, não entendo muito bem como funciona o procedimento dos advogados. Tá? Agora tu me explicou mais ou menos aí como funciona. Primeiro, a audiência remota. Essas ferramentas de hoje, essas do Google, principalmente, de empresas grandes, elas aplicam a criptografia de ponto a ponto. Então, tudo que sai aqui do meu computador lá para o computador da outra ponta, esse meio do campo, aí todo esse caminho é criptografado. Tá? Então, claro, muito antigamente, quando se usava lá um MSN Messenger, que nem existe mais, não era criptografado. Então, até a gente lá com os alunos brincava de interceptar algumas conversas do MSN na minha rede e eu conseguia ver tudo. Naquela época, lá quando tinha uma interceptação telemática da polícia para monitorar MSN Messenger das pessoas, de algum investigado, com autorização judicial, conseguia tudo. Tá? Hoje, praticamente todas as ferramentas criptografam de ponta a ponta. Tá? Aqui que é ponta a ponta de novo, que nem o WhatsApp demorou a aplicar isso, o Telegram já utilizava. Saiu do meu aparelho e chegou no aparelho da outra ponta, é criptografado. Agora, antes de sair aqui da minha ponta, do meu computador, não tá criptografado. E quando chega do outro lado e é descriptografado, está na memória do computador lá do destino, não está criptografado. Então, essa comunicação garantiu que ninguém no meio do caminho vai conseguir entender. Consegue até interceptar, mas vai estar tudo embaralhado e a matemática é tão complexa para tentar adivinhar a chave que demoraria milhões de anos. Assim, uma estimativa. Eu posso ter sorte na primeira tentativa conseguir? Posso. Mas na loteria é muito mais fácil ganhar do que acertar essa chave na primeira tentativa. Tá? Então é só uma questão matemática aí. Agora, bom, isso é esse meio do caminho. Agora, no meu computador, tá? Digamos que o advogado está aqui transmitindo, ou o seu cliente, enfim. Se o computador dessa pessoa estiver infectado com algum malware, um software malicioso, por exemplo, um keylogger que captura o que tu digita, o que tu clica, ele vai pegar a senha da pessoa, pode entrar no sistema, pode tentar bisbilhotar, ou pode espionar o computador, pode, enquanto a pessoa está gravando ali a audiência, se ela invadiu do computador, bom, não tem o que fazer, vai pegar tudo. Então, o que a gente recomenda? Antivírus, firewall. Então, foi uma pergunta que alguém fez no direct agora, uns minutos atrás. Quais as recomendações para proteger o computador? Ele mesmo citou antivírus, firewall, o que mais? Eu diria, olha, para o computador pessoal, isso aí já é o começo. O antivírus, até ele perguntou gratuito, qual tu recomenda? É que assim, ó, o melhor antivírus é aquele que tem a melhor vacina, assim como a gente está vivendo essa onda aí da pandemia. Enquanto não tiver vacina, não tem cura. E todo dia surgem vírus e outras pragas virtuais novas, todo dia. Então, aqueles fabricantes que renovam a sua base de vacinas, digamos assim, as assinaturas desses vírus e outros malwares, é melhor. Só que isso pode ser hoje a empresa A, amanhã a empresa B, outro dia a empresa C. O que eu recomendo é procurar alguns sites confiáveis que fazem testes a todo momento e fazem um ranking daqueles antivírus gratuitos e os pagos que melhor pegam essas pragas. E 100% nunca existe, tá? Eu posso ter 3 antivírus instalados no meu computador. Eu não vou estar 100% seguro. Mesmo que alguns consigam pegar alguns malwares que o outro não consiga. Tá? Só que isso vai deixar meu computador uma carroça, muito lento. Então é aquela coisa, ter um computador mais rápido ou mais seguro. Outra questão, firewall. Pode ser aquele firewall do Windows, ou instala um outro firewall gratuito, tem vários. Por que é bom o firewall? Às vezes o antivírus não pega, tá, a praga, mas tem uma praga lá que se comunica da tua máquina com outro remoto para estabelecer uma comunicação e a pessoa consiga entrar na tua máquina.
é um backdoor, que é uma categoria de software malicioso. Só que, assim, ó, existe um conceito quando a gente utiliza a internet, que é porta. Tem o endereço IP, que a maioria conhece, e porta. Porta é o seguinte, eu quero usar um serviço X, é a porta Y. Eu quero acessar um navegador, eu quero acessar um site na internet, sempre é na porta 80. A gente nem vê isso, tá? Entra no navegador, usa. Aí o firewall sabe, a porta 80 é um serviço conhecido. Agora, se a tua máquina quer se conectar num endereço IP não sei o que, porta 5000, que é uma porta desconhecida, ele vai gritar na tela, isso aqui eu não conheço, tu conhece? Se o usuário disser ok, tudo bem. Por exemplo, eu vou instalar um jogo, eu utilizo a porta 10.000. Aí o usuário não conhece, ele fala, tu conhece esse aplicativo? Tu conhece, é o jogo que acabou de executar. Aí tu fala, ok, permite. Então o firewall é isso, abre ou fecha portas. Então se o antivírus não trabalhou direito, e ele nunca é 100%, assim como o firewall também não é 100%, tu consegue pelo menos fechar portas. Tá? Então a gente já resolveu. A comunicação criptografada utiliza uma ferramenta como essa aí do Google, mas tem outras tantas, Skype, entre outras. Essa questão de proteger o computador é importante, firewall, antivírus já está bom. E uma outra questão, seguinte, eu quis gravar a audiência no meu... Não sei se é possível, doutora, eu fiz a audiência e eu, cliente aqui, o advogado, quero gravar essa audiência no computador, é possível? O aplicativo, a gente ainda não viveu isso, né? Então a gente não faz audiências ainda dessa forma. Por enquanto, talvez no aplicativo tenha alguma opção de salvar. O que a gente tem hoje? Um sistema que a gente entra e consegue acessar online o processo integral, seja o nosso, seja o dos colegas, né, as demais demandas que não estão em segredo de justiça. Então a gente tem um acesso amplo com a internet a partir do sistema usando um token. Eu imagino que na sequência a gente tem acesso às audiências da mesma forma, mesmo que em formato de vídeo, né? A gente não tem isso sistematizado ainda como prática, porque ainda não evoluímos a aplicação. O começo é com audiências de conciliação, audiências iniciais, que não teriam essa necessidade de ouvir várias partes, mas isso tudo ainda não aconteceu. Então, assim, não sei, imagino que teria que ter lá uma forma da gente localizar o vídeo, ou tenho também a orientação de transcrição, né, de ter, tipo, como a gente faz uma ata que ficaria nos autos, mas isso não está claro ainda. Tá, mas digamos que sim, em algum momento ou baixa, ou grava na hora, ou depois acessa o sistema e consiga baixar. O que é importante? Ter uma audiência com dados sensíveis, as pessoas falaram muita coisa ali sensível. O que é importante nesse computador do advogado? Ter a criptografia habilitada no HD. Então, assim, não quer aplicar no HD inteiro, divide o HD em duas partições. A C, geralmente o pessoal usa o Windows, então é a C e a E. A D serve lá para o meu drive de DVD, por exemplo. E aí, na unidade E, pode aplicar criptografia. Por exemplo, quem usa o Windows, nas versões mais completas, tem um BitLocker, que é do próprio sistema operacional Windows, BitLocker. É só clicar o botão direito em cima lá da unidade E e dizer, quero criptografar a unidade E. Coloca uma senha. Não coloca uma senha 123455. Coloca uma senha decente para que ninguém consiga abrir. E assim, liguei o computador, vou acessar a unidade E, onde eu armazeno todos os meus dados, esses vídeos e tudo, ele pede a senha. Se eu não digitar a senha, eu não consigo abrir. Se eu esqueci a senha e não armazenei isso, não consegui uma cópia da chave, não armazenei isso em lugar nenhum, eu não consigo nunca mais acessar. Então é importante não esquecer a senha e não ter uma senha simples, tá? Por que eu digo isso? Porque aconteceu comigo uma vez, tá? Que eu fiz uma patetice aqui, que eu estava viajando e numa conexão, eu esqueço o meu notebook na esteira ali. Eu estava já no outro avião e aí lembrei, mas eu trouxe meu notebook, cadê? E por acaso, naquela época, tá, eu lancei a primeira edição do meu livro em 2014, isso era um pouco antes. Eu estava com meu livro praticamente pronto, redigido, numa unidade E, criptografada, e tinha backup, obviamente antes de viajar eu tinha backup para não perder tudo, tinha a nuvem e tudo. Mas e se alguém pega aquele notebook, vende aí por qualquer coisa, alguém entra lá, vê esse livro e divulga antes de publicar. Então isso para mim é uma informação sensível, entre outras tantas que eu tenho.
mas bom, se alguém pegasse, não ia conseguir abrir. Ele ia formatar tudo, ia vender, ia utilizar, mas os meus dados não ia conseguir abrir. Tá? Isso é extremamente importante, criptografia do disco todo. Tem gente que bota na nuvem. Geralmente coloca uma nuvem confiável, do Google, Microsoft, enfim, empresas grandes. Bom, eu confio que tem muita segurança lá, mas assim, se tem um funcionário lá que tem acesso a tudo e por algum motivo lá ele tem acesso a outras coisas, ele é corrupto, enfim, e conseguiu pegar esses dados. Então, se for colocar alguma coisa na nuvem, antes de colocar lá, é bom colocar uma senha, que aplica a criptografia também. Eu tenho um documento, uma petição no Word lá, assim, várias informações sensíveis, um contrato, enfim. Bota uma senha no Word. Além de ter a senha, a criptografia no teu HD, no momento que tu compartilha lá com o OneDrive, Google, etc., o teu arquivo vai para lá também. Como eu falei, eu acho muito difícil alguém invadir um Google, invadir lá a Microsoft e pegar teus dados na nuvem. Acho difícil. É mais fácil algum funcionário corrupto. Eu também acho que eles têm uma seleção boa, mas enfim, pode ter um 1% de chance lá de acontecer nos teus dados. E se é muito sensível, além de criptografia no teu HD, bota no arquivo que vai para a nuvem também. Isso é importante. E pergunta, né? Não sei se é possível a gente saber. Mas teria a possibilidade de a gente ter um arquivo que foi pelo Google Meet, que foi para o sistema da justiça, ser alterado de alguma forma? Cortado partes, reduzido, essas coisas assim. O que eu recomendo? Quando a gente fala em segurança da informação, a gente pode lembrar da CIA americana lá. O que é CIA? Confidencialidade, integridade, autenticidade. Então, a gente falou bastante aqui da confidencialidade, criptografia. Confidencialidade do que sai da minha máquina para a máquina destino, criptografia no meu HD, criptografia no meu arquivo, muito confidencialidade. Agora, tocou no assunto relacionado à integridade. Bom, eu gravei um vídeo lá de 1h, 35 minutos e 35 segundos. Tá? E aí eu confio nisso, 1h, 35, 35. O tamanho do arquivo deu 200 mega, enfim. E o nome do arquivo é qualquer coisa. E aí no outro dia lá, me manda o arquivo exatamente com essas características, 200 mega, 1, 35, 35, e o nome igual. E a data está igual. Só que tudo isso eu posso fabricar. Tá? Eu posso, se alguém cortou um minutinho lá, depois eu posso fazer uma edição e botar 1 minuto de alguma outra coisa que a pessoa não perceba. O nome, a data do computador eu posso voltar um pouco, eu posso alterar, assim, digitalmente eu posso fazer tudo. Mas uma coisa que eu não consigo fazer é, no momento que, com essa gravação do vídeo, tu aplica um algoritmo de hash. Hash é H-A-S-H, hash. O que é isso? É como se fosse uma assinatura do arquivo. Ele pega todo esse vídeo que acabou de ser gravado, aplica lá um monte de sequência de cálculos matemáticos e tudo mais, e no fim te dá um código. Aí anota esse código, grava esse código. Se qualquer dia alguém alterar um bit sequer de 1 minuto, 1h, 35, 35, qualquer coisinha mínima, e aplicar o mesmo algoritmo, lá, o mesmo programa de hash em cima, vai dar um código totalmente diferente. É como se fosse uma assinatura do arquivo. Tá? E assim, alguém fala, eu posso ter um outro arquivo qualquer que dê o mesmo hash? Pode, mas assim, ó, de novo matemática, tá? Dependendo do qual que tu utiliza, existem alguns algoritmos que a gente chama MD5, SHA1, várias letrinhas aí, isso é importante. Se eu for documentar isso em algum lugar, apliquei o hash, tem que dizer qual deles. O programa não interessa, mas o algoritmo em si, o programa fala, eu aplico MD5, eu aplico SHA1, eu aplico um monte de coisa. Eu escolhi esse. Isso a gente usa nos laudos periciais, tá? Sempre que grava num CD ou DVD as evidências lá do crime, a gente aplica hash em tudo e coloca isso no laudo. Porque esse CD, alguém lá pegou, né? A gente não pode dizer que todo sistema é confiável. Basta uma pessoa corrupta lá que tem acesso, ele troca o CD, coloca... Tinha 50 arquivos, bota 50 arquivos. Tinha lá os nomes dos arquivos, bota os nomes dos arquivos. Tem as datas dos arquivos. Vou no computador, edito de forma que seja exatamente igual. Eu consigo fazer isso. Mas na hora de aplicar o hash nos 50 arquivos, vai dar diferente. Se a pessoa colocou conteúdos diferentes. E se eu pego esse arquivo e copio para outras mídias, o hash é sempre igual. Porque ele pega o conteúdo do arquivo, aplica essa sequência toda maluca lá de cálculos matemáticos e chega num código. E no final das contas, basta armazenar esse código lá no processo, no laudo, em qualquer lugar.
isso garante a integridade dos dados. Isso é importante, em algum momento, ter esse acesso ao hash. E tu falasse em identificar, né? Então, pensando assim, porventura se estabelece esse sistema e fica, aplica-se e a gente ou perde parte, ou percebe que não está integral. Tem como recuperar isso? Ou dentro do computador, ou dentro do sistema, que seria da justiça, né? Ter a informação de que aquilo foi corrompido, alterado, deu um erro, ou que tinha alguma parte que deveria ser integrada ali? Não, o hash detecta que teve alteração. Se eu tenho um hash original que foi aplicado exatamente no fim da audiência, que o hash é 1, 2, 3, 4, 5, etc., e aí depois, no outro dia, dá um outro hash, bom, foi alterado. O que foi alterado, não sei. Não dá para saber. Teria que Não ser sei refeito, assim, recuperado, talvez de uma forma transcrita, como a gente faz. Quando a gente faz audiência, mesmo que a gente faça, né, o que tem audiência fica numa ata que é redigida, que vai para o sistema também. Antigamente a gente fazia a ata, né, era impressa, as partes assinavam cientes do texto que tu acompanhava. Agora a gente não faz mais assim. No próprio sistema, no computador, na sala de audiência, o juiz tem o seu computador, cada um dos advogados das partes tem outro. Então ali a gente acompanha tudo, quando a gente sai dando o ok de que leu e tudo que existiu, né? Se não foi impugnado, se não teve nenhuma manifestação, foi aquilo, né? E aí a gente sai da audiência sem fazer nenhum tipo de assinatura, mas ciente de que estava na presença dos advogados e que se fechou a ata daquele jeito, com o texto de cada um, com o depoimento de cada um, né? As testemunhas. E isso a gente coloca lá no sistema, isso não há um problema nisso. E fica com o interteor transcrito. De repente, é uma alternativa também, e eu não sei bem como vai funcionar, né? De se fazer, ter esse texto também, resumidamente, com o que aconteceu ali, ou formar uma ata também, né? Como se fez. Não é tão moderno, mas é o que a gente tem um pouco de, né, da história antiga aqui do mês passado, até o mês passado, era assim. Agora eu vou ser o advogado do diabo aqui. E se essa ata for alterada? Se foi o quê? E se essa ata for alterada? Olha, eu acho que no sistema não aconteceu isso ainda, assim, não conheço nenhuma história dessa ata alterada. Geralmente tudo corre bem e a gente tem a ata no sistema ali do PJE idêntica àquela que a gente tem quando a gente faz a audiência, assim, não tem uma alteração de texto. E aí tem um ID ali, não sei, identifica qual é o arquivo, tem a data, assinatura, o ID, lança quase que imediatamente. O doutor Cremona perguntou o que o professor acha do Java. Olha, Java é muito utilizado hoje em dia. Tá? Ele torna muitos sistemas com uma interface mais amigável e tudo. É um pouco pesado. Então, se tem uma máquina mais velhinha, ele vai sofrer um pouco. Mas como é um padrão utilizado pela maioria dos sistemas, a gente tem que se adaptar a ele. Em questão de segurança, assim, qualquer linguagem de programação, ela te dá mecanismos para segurança, mas quem implementa é o programador. Então, não adianta eu ter lá um canhão para trabalhar e eu utilizar lá quase nada. Então, tudo depende do programador em si, né? Mas a linguagem em si ela é um pouco pesada para rodar nas máquinas, mas tirando isso, funciona bem. Agora, Sim, a gente vai... ainda, Claro, fala. É verdade, eu te interrompi. é a questão do hash, né? Isso. Se a ata aparentemente está tudo ok, tu consegue conferir, o vídeo também tem que conseguir conferir. E eu acho que deve ter backup disso. Na Justiça Federal, eles fazem uma gravação, isso já acontecia, né? Não é em função há anos se faz isso. Em alguns lugares se faz uma gravação com um áudio, assim, e um vídeo em que aparece, assim, não aparece as pessoas, as partes, não aparece os depoimentos, né? Ou colhe um depoimento e grava.
Isso já se estabeleceu e realmente fica o arquivo, né? A gente tem um acesso ali ao arquivo, escuta de novo, volta, vê de novo, né? Assiste o áudio e o vídeo quando isso já se estabeleceu, uma coisa bem antiga, eu tô falando de mais de 5 anos com certeza. Com um sisteminha também, eles têm um sistema diferente, mas também consegue logar, clicar e abrir o arquivo. Eu quero te perguntar uma coisa, não sei se minhas perguntas vai me dando o time aqui. Como é que eu sei, dentro do computador, tem alguma pista se eu estiver sendo monitorada dentro do computador? Se de repente eu estou fazendo alguma coisa aqui do meu trabalho, ou mesmo fazendo uma instrução importante de uma ação, e há interesse de saber o que foi, o que teve, o que aconteceu, ou simplesmente fazendo meu trabalho aqui com arquivos pessoais. Como eu estou com um computador em casa, não tenho a estrutura toda do escritório, quem tem mais essa segurança, né, de ter um sistema, de ter outros meios, como é que eu posso identificar se alguém está hackeando, mexendo, né? Como é que eu sei, assim, qual é a pista? Tá, Claro que depois eu vou ter que, né, procurar alguém para resolver, mas qual é a pista, assim, pra gente que não entende? Quando alguém acessa de forma remota o teu computador, é porque tem que ter algum programa instalado nele e a pessoa da outra ponta tem o mesmo programa e ele consegue fazer a conexão através do endereço IP e da porta, aquilo que a gente comentou há pouco. IP, até o Dr. Carmona perguntou sobre IP, eu já falo aí como é que funciona. Mas assim, ó, já comento um pouco agora. Todo computador, todo dispositivo que se conecta na internet tem que ter um endereço IP para funcionar. Endereço IP único. Por isso que há pouco tempo aí a quantidade de endereços IP explodiu, porque todo mundo tem smartphone, tem smartwatch, smart qualquer coisa, e vai pegar, cada um que entra na internet pega o endereço IP. Aí esgotou, e aí surgiu o IPv6, que é uma versão nova do IPv4. Mas enfim, é endereço IP igual. Todo dispositivo tem um endereço IP para chegar no meu computador. Então, IP identifica o computador. Porta identifica o serviço. O que é isso? Na minha máquina eu tenho aqui o Google Chrome funcionando, sei lá, um joguinho que eu estou aqui na internet, entre outros, eu tenho lá 5 programas usando a internet. Então, eu tenho 5 portas dentro de um endereço IP que está na minha máquina. Tá? Então, outra coisa que é importante, na minha casa eu tenho, sei lá, 5 dispositivos conectados à internet. Notebook, smartphone e outras coisas mais. Só que eu estou utilizando aqui, eu não estou usando nada de 3G, nem 4G, nem qualquer G aí. Estou usando a internet de casa. O endereço IP chega no meu roteador, meu modem roteador, tá? Dali para dentro é tudo fake, é tudo endereço IP frio, tá? Então, esses 5 dispositivos que eu tenho em casa, ninguém na internet consegue me enxergar. Se eu cometer algum crime, qualquer coisa aqui dentro de casa, tá? A polícia vai conseguir fazer a investigação e tudo, com ordem judicial, vai chegar aqui em casa. Mas eles não vão saber qual dos 5 equipamentos que pode ter a evidência. Então, tem que aprender os 5. Tá? E isso foi uma jogada feita há muito tempo atrás, porque estava se esgotando os endereços IP. Então, isso é normal. Toda casa, empresa, tem uma empresa lá com 200 computadores, sai um endereço IP daquela empresa. E aquele modem roteador, ele tem um serviço que ele fica com uma tabela assim, como se fosse um tabelão na tela. Assim. O Evandro pediu tal coisa naquele computador, vai para o Google lá no endereço tal, manda. Quando volta, quem pediu? Foi o Evandro. Vai para o Evandro. Então, ele é o cara-crachá ali. Ele vê, esse aqui pediu, mas saindo da empresa, só sai um endereço IP, com 200 computadores. Então, aí dificulta um pouco também, até uma questão judicial aí para verificar qual computador que tem alguma prova, alguma coisa desse tipo. Tá? Até a pergunta era, agora já me viajei aqui. Era se dava para saber se tinha algum monitoramento, se a gente estava sendo monitorado, se tinha alguma. A gente pegou aí, depois a gente encaixou com a pergunta sobre o IP ali. Então, assim, por si só, como a gente usa muito esse sistema de utilizar o endereço IP fake, digamos assim, tá? O nome desse serviço se chama NAT, que em inglês é tradução de endereço de rede. Quem faz isso é aquela caixinha que a gente tem ali, o modem roteador. Tá? Então, já dificulta um pouco a ação do cracker lá, de tentar invadir a tua máquina, porque ele chega no modem roteador, ali já tem um firewall embutido que muita gente não sabe que tem.
Dali, pular para a tua máquina e invadir é complicado. O que é mais fácil a pessoa te infectar? Ele manda uma isca. Ele manda uma isca, olha só as fotos de fulano, a fulana, que legal, clique aqui. A pessoa clica e instala um maldito trojan, ou então um backdoor no seu computador. Bom, aí é diferente. Aí o teu backdoor, que é a porta dos fundos, backdoor, tá? Por que a porta dos fundos? Porque ele pega uma porta lá qualquer, 8.000, chutando uma porta alta aí. E ele pega, abre essa porta e ele... Então, a invasão é o contrário agora. A tua máquina que entra em contato com o invasor. Olha só, fulano. Tô aqui, ó. Aí esse fulano entra na tua máquina. Por quê? Porque a tua máquina está infectada e ela abriu a porta 8.000 e falou, fulano, vem, fala comigo, né? Se conecta. Aí isso tem um firewall bem configurado, ele já pega, olha, tu conhece essa porta 8.000? Tu fala, nem sei que negócio é esse. Bloqueia. Já matou. Tu está infectada, porém, a pessoa não consegue se conectar em ti. Agora, eu quero ver se eu estou infectado. Bom, já passou antivírus, não pegou. O teu firewall, digamos que pegou a porta 8.000. Tu não sabe o que tu fazer com aquilo. Vê qual é o nome desse programa que o firewall disse, olha, é o programa ABC. Procura esse bendito programa ABC e remove ele. Remove, né? Então, é uma caça às bruxas. Tem uns programinhas que fazem uma varredura, assim, ou então tu vai lá nos programas instalados. Ele te mostra todos os programas instalados. Aparece um programa ABC. Tu procura, o que é isso aqui? Eu nunca instalei isso. Aí tu procura na internet, ABC não encontra fabricante, não encontra nada, vê onde está a localização dele. Está no diretório bem escondidão, lá, a pasta bem escondida, que geralmente fazem para tentar passar despercebido. Tu vai lá, olha aquilo, data que o arquivo foi armazenado uma semana atrás. Aí tu, uma semana atrás, será que foi aquele e-mail que eu recebi, que eu cliquei, não sei o que eu fiz? Enfim, então a pessoa ali que tem mais conhecimento de TI vai ver, não, isso aqui, ele pega, joga num site lá, vírus total, ou algum desses aí, e vê, não, isso aqui é uma praga. O teu antivírus não pegou, o teu firewall bloqueou a porta 8.000 porque achou estranho, ele pediu a tua opinião, tu falou bloqueia, e aí tu vai lá, caça as bruxas, remove aquele cara dali. O teu antivírus não pegou. Faz uma remoção. Tu remove de forma manual esse programa. Eu tenho uma pergunta aqui, vamos ver se a gente pega aqui. Qual a diferença entre o certificado digital e uma senha pessoal? Pergunto porque tem sistemas da justiça que pedem certificado digital e outros não. Tá. A assinatura, o certificado digital e a assinatura pessoal, né? Uma senha. Isso, é. Uma senha é o seguinte, tu entrou ali com usuário e senha, e não tem ninguém por trás validando isso. É o teu usuário e senha. A pessoa vai confiar que é tu mesmo. Aí é uma questão de... A gente lembra, de novo, eu falei CIA, confidencialidade, criptografia. Integridade, hash. Agora, autenticidade, certificado digital ou uma senha. A senha é muito mais fraca. Por quê? Eu usei uma senha simples, alguém adivinhou. Eu usei uma senha simples, deixei em cima assim do papel, alguém pegou. Alguém numa câmera viu digitando a senha. Tá? E isso, ou alguém... eu emprestei minha senha para alguém, fulano, a minha senha é tal, pode usar. Então, tu está te autenticando o nome de outra pessoa de uma forma muito simples, a segurança é mínima. Já a certificação digital, não, tem uma autoridade certificadora por trás disso. Então, assim como o cartório, eu quero garantir que essa assinatura é minha, vai no cartório e autentica. Tá? E o certificado eletrônico, o certificado digital, ele funciona da mesma forma, tem um cartório lá carimbando isso. É um cartório que tem todas as chaves de assinatura, a gente chama de chave pública e privada, enfim, mas não vou entrar nesse mérito, que ele fala, o Evandro, ele me pagou aqui por 3 anos para ter esse token aí que todo mundo usa, token, um smart card, qualquer coisa assim. Por 3 anos, essa assinatura, esse certificado digital é dele. E para acessar o certificado digital que está ali, eu tenho que digitar uma senha que eu cadastrei lá nessa minha autoridade certificadora, como se fosse o meu cartório. Então, é mais uma barreira. Então, agora, 2 coisas. A pessoa tem que saber a minha senha, de repente eu deixo por cima da mesa, e tem que ter acesso ao meu token. Agora, se eu deixar meu token em cima da mesa e minha senha em cima da mesa, dá na mesma. Agora, se eu carrego o token... Né? Agora, se eu carrego meu token... Se eu tiver a senha e o acesso do certificado e a senha e o acesso de outro modo, a segurança é idêntica. Faz a diferença que, claro, tu tem que ter um token para conectar.
Mas se eu tiver o token conectado e eu acesso a senha, vai ser o acesso vai ser igual, assim, não tem uma diferença substancial daí, né? É isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, só que, claro, se só tem a senha e alguém descobre essa senha, não precisa do token. Agora, se eu tenho o token sempre no meu bolso, em algum lugar seguro, é complicado alguém se passar por mim, porque tem que ir lá pegar o meu token. Entendeu? E só a senha não basta. Por isso que o token é uma forma de segurança adicional. E tem alguém por trás disso, que é uma autoridade certificadora, que diz, olha, é o fulano mesmo. Tá? Claro, de novo, se eu deixei o token em cima da mesa com a senha, alguém vai se passar por mim, vai ter autenticidade lá num documento qualquer que ele assinou e pronto. Então tem que conscientizar os usuários também. Aí outra questão da segurança da informação tem os 3 pilares. Eu falei do CIA, que são as 3 propriedades lá que a gente já matou, e tem os 3 pilares. A política de segurança, normas. Então, muitas vezes, advogados com o pessoal de TI, com os gerentes da empresa se juntam lá e fazem as normas de acordo com a lei. A gente não vai fazer uma política de segurança que seja contra a Constituição, contra uma lei tal, não. Então, faz a política de segurança da empresa. Olha, eu posso monitorar teu computador. Por quê? Porque é o computador da empresa, esse tipo de coisa, né? Então, política. Segundo, mecanismos. Antivírus, firewall, IDS, um monte de coisa que tem aí. Terceiro, usuário. Esse é o elo fraco aí da corrente, tá? Às vezes tu tem as melhores políticas de segurança, melhores mecanismos, tudo bem configurado, o pessoal de TI, show, mas daí chega lá o usuário, recebe o e-mail, clica aqui, clica ali e instala o negócio. Então, é a mesma coisa. Você tem que ter o token bem guardado e essa senha aqui. Para o sistema em si, que vai ser usado com o token, um sistema qualquer que a gente usa, ou o certificado ou o login e senha, faz diferença de segurança para a estrutura do serviço, ou seria só para o usuário mesmo? Se eu pensar na preocupação de usarem a minha senha, sim, aí eu tenho o token, o que dificulta alguém logar. Mas se eu quero acessar o processo e enviar uma petição, e eu estou te perguntando isso porque é muito mais prático se a gente tem uma senha e um login, que a gente já tem, e conseguir enviar a petição ali, porque às vezes o token não entra, às vezes tem que atualizar alguma coisa, então sempre tem aquele risco do token não funcionar exatamente no momento que a gente quer, ou porque falta alguma coisinha, ou atualizou alguma coisa. Se a gente tem a senha e o login, a gente pode enviar a petição em qualquer ambiente, fica muito mais fácil. Então, tirando a parte do usuário, que é o risco do usuário, que a gente já falou, para a estrutura que oferece esse sistema, como uma plataforma da justiça, tem uma diferença de segurança? Não, a diferença de segurança é basicamente o usuário, porque digamos que alguém pesque, alguém está interessado num processo, quer ter acesso a informações que só o advogado lá pode ter. E ele pesca, manda um e-mail lá com um formulário para atualizar o cadastro lá no TJ, não sei o quê. E tem um formulário e pede a senha. E aí o advogado digita a senha. Então a pessoa lá sabe o login, a senha do advogado, acessa e pega tudo. Entendeu? Então é mais uma segurança do... Ou outro problema, tu tem um keylogger instalado na tua máquina, que captura tudo que tu digita. Aí tu entra no site lá do TJ ou qualquer outro, digita a senha, esse keylogger captura a senha e manda lá para alguém. E o teu computador não detectou isso, o antivírus não pegou, o firewall não pegou. Então a pessoa tem a tua senha lá do TJ. Agora, não adianta ele ter a senha se ele não tem um token, por isso que o token é fundamental. Entendi. Às vezes a gente faz uma luta contra o token, assim, na prática, né? Que às vezes ele não... E tem a questão de renovar, né? A gente tem, na Justiça Federal, a gente consegue entrar num sistema diferente, que é o EPROC, em que tu faz o peticionamento com senha e login, né? É um formato facilitador, né? Na Justiça do Trabalho, a gente tem que utilizar o token, sempre. Então, o token é uma coisa sagrada, assim, a gente não pode perder ele de vista na vida, assim. Eu tenho até colegas que usam no pescoço, assim, como um colarzinho, sabe? Para não perder, a gente não pode extraviar, ou pode ter vários. Tem colegas também que tem mais de um, exatamente por isso. Perdeu, encontra outra alternativa.
Exatamente essa função. Eu quero te perguntar outra coisa também, mas você também, assim, né, mas nessas questões, assim, de imagem, né, que a gente vai trabalhar, acho que muito com imagem, inclusive em processo. Tem como eu saber se a outra parte que está falando comigo, por exemplo, aqui, se a gente estivesse no Google Meet, se a gente estivesse fazendo alguma coisa, eu tenho como saber se tu está sendo assessorado, ou se tu tem um ponto, ou se tu tem uma informação que tu está recebendo? Somente olhando no vídeo? Tem alguma evidência também? Se eu estou te ouvindo aqui, pode ser que tu tenha que prestar um depoimento, tá? E aí eu não sei, tu tá, né, aqui, mas pode ter alguém dizendo, responde aquilo ali, ou, né, dando uma orientação, ou às vezes até o celular, né, a gente tem algum indício de perícia, assim, que a gente possa usar, sei lá, pensando muito no futuro, assim, para saber que a pessoa fez ou algum movimento, ou algum acessório, ou alguma coisa? Aí complica, porque é mais visual. A pessoa pode ter uma cola aqui do lado, pode ter. Pode, não, tudo pode acontecer, de fato. Tudo pode acontecer. Isso aí só se tivesse uma câmera no local, para ver se não tem ninguém. E aí teria que ter Fazer alguma coisa o. olhando. Não tem um ponto aqui também, né? Ou te obrigar a usar um fone, mas poderia ter um ponto por dentro do fone, né? É Enfim, eu complicado. posso ter uma plaquinha atrás dizendo Pode. E sim, diz que outra, sim. nada obriga que eu fique olhando só aqui. Eu posso olhar para cá de vez em quando, qual é o problema? E pode ter alguém, Sim, como pode não ter ninguém. Então, eu só posso só estou distraído, estou recebendo informações. Não tem nem uma coisa no sentido de áudio, assim. Se pudesse eventualmente captar numa perícia um áudio disso, um movimento, uma coisa. não, se fosse alguma coisa sem fio e tivesse alguém aqui interceptando os sinais, as ondas que estejam acontecendo aqui na sala, até poderia. Mas se eu tenho se eu não tenho isso e tenho um ponto aqui escondido, só se alguém na entrada aqui da sala verificar se tem alguma coisa aqui. Não. Coloca uma câmera aqui para que não tenha ninguém na sala te Dá um. mostrando nada e pronto. Essa câmera é até mais fácil de resolver. Agora, esse ponto, só se alguém olha aqui mesmo, ó, tem, não tem. Ou até Que o aí, celular, né? Não, então, a gente está pensando numa coisa muito elaborada, mas eu posso ter uma mensagem de WhatsApp, né? Que é posso estar lendo aqui, né? Ouvindo e lendo, ou eu uma posso solução passar, simples. posso estar gravando também com acesso a outras pessoas, né? Numa audiência, por exemplo. Eu posso estar aqui falando contigo e eu posso estar gravando no meu computador, o meu áudio, e a pessoa pode estar respondendo alguma coisa também, né? É Então, possível, né? outra Circular, solução é ter assim, a um gente vai ter que. detector de metais na entrada, e aí tira tudo e coloca numa caixinha que a gente chama de gaiola de Faraday, que é uma caixinha que não permite que as ondas de rádio passem por ela. A gente pode fazer até com esse material de alumínio, assim, faz uma caixinha. Existem soluções, assim, elegantes, ou tu pode fazer uma coisa artesanal. E tem até uns vídeos no YouTube lá que um professor de física fala. Ele faz uma gaiola de Faraday, então toda protegida com alumínio, coisa parecida, ou umas gradezinhas, assim. E até uma solução para os presídios, que nunca foi implementada. E aí tu pega um celular que está tocando, coloca uma metade dele na caixinha e ele para de tocar. Ou tu pega um radiozinho aí, está sintonizado numa frequência, não sei quantos megahertz aí. Está escutando teu rádio. Começa a aproximar e entrar na caixinha, começa a dar um barulho lá e não funciona mais. Então, é uma solução, mas alguém tem que supervisionar na entrada e fazer esse movimento. E talvez assim, na vida prática, no dia a dia, né? A gente tá pensando, a gente vai ter que contar, mesmo assim, com a parte online, que a gente vai fazer as coisas na nossa casa, de repente uma audiência, uma reunião, a gente vai ter que contar com o olho no olho, né? Porque eu acho que essa é a percepção mais evidente das coisas. A gente percebe quando tá desconfortável, por exemplo, né? Que a gente vai ter que pensar assim nessa coisa do dia a dia, na sensibilidade ali de que alguma coisa não tá legal no momento, né?
Acho que vai ser o primeiro passo que a gente vai viver. Acho que a gente pode até retomar isso depois que as coisas começarem a ser implementadas, porque agora a gente tô te trazendo um monte de possibilidades, né? A gente não tem ainda a vivência, o que ajuda muito, né? Inclusive para fazer as perguntas, porque a gente não passou ainda por isso. A gente está construindo uma coisa muito nova e uma mudança rápida, né? E as estruturas mudaram muito rapidamente, né? A questão do acesso, da reunião que a gente fazia presencial, todas as coisas viraram, né? As aulas, inclusive, online, né? A live, que a gente já tinha e não usava tanto. Então, tudo foi muito rápido, mas a gente apressou uma coisa que estava aí e a gente não usava. Até uma senha na internet do banco, do celular, que tem um monte de gente super resistente a fazer, né? As atividades online, ou as atividades pela internet, compras. Então, tudo alterou que a gente vai ter que se adaptar dessa forma, né? Então, essa coisa da audiência online também vai ser uma vivência nova, né? E que a gente vai ter que conhecer e se adaptar, e esses detalhes vão acontecendo ao longo do tempo, né? Então, muita coisa que foi uma suposição de uma possibilidade, talvez a gente chegue no momento que a gente pode tratar da situação mesmo, do que tem acontecido. E outra coisa bem interessante também, que a gente tem uma situação que não é todo mundo que tem a mesma estrutura, né? Os mesmos sistemas. Então, tu pode ter um supercomputador com todos os aplicativos mais novos, com os modelos mais modernos, e tem outro computador com uma estrutura muito mais simples e que vai ter que funcionar e trabalhar com isso. E quando a gente vai falar do trabalhador, por exemplo, e de um acesso no Google Meet, por exemplo, né? Que a gente tem que baixar aplicativo, tem que contar com a internet, né? Com uma internet boa para poder ser visto e ouvido de uma forma dinâmica, né? Como é que a gente vai fazer fazer isso funcionar desse jeito, né? Porque muita gente não tem esse acesso. O acesso é muito mais complicado. A gente, quando precisa montar, a gente sabe que tem que ter um computador legal, a gente precisa de uma internet, isso no básico, né? Um computador legal, uma internet boa, e os aplicativos vão melhorando e se renovando e a gente tem que ir acompanhando. Nem mesmo um celular mais simples vai poder abrir, né? Nem o Instagram, se não tiver com a configuração mais nova, consegue assistir alguns dos aplicativos mais dinâmicos. É o que eu quero te perguntar com isso, assim. Primeiro um desabafo, né? Não sei como a gente vai fazer isso, mas um desabafo. E te perguntar, os sistemas operacionais mais antigos também são confiáveis? Quanto mais antigo, pior. Porque cada vez tem sistema operacional mais antigo, agora eu não me lembro qual a última versão do Windows que deixou de ter suporte. Deixou de ter suporte, não tem atualização de segurança. E com certeza sempre vai ter falha de segurança, porque existem milhares de programadores lá do Windows, por exemplo, que fazem esse negócio funcionar. E toda hora tem atualização, toda hora, e nunca vai parar isso. Então, se eu tenho lá o Windows 7 ou o XP, então, deixou de ter suporte há muito tempo. Com certeza ele tem muita falha lá. Existem sites que divulgam essas falhas, e aí quando o cracker descobre que tu utiliza o Windows XP, e aí ele tem lá uma lista de falhas prontas na mão, ele vai lá e explora todas. Então tem que sempre manter o mais atual possível. E se eu não tenho condições de pagar a última versão, e a última versão minha ainda tem suporte para baixar essas atualizações, continua. Agora, ele parou de ter suporte, começa a ficar arriscado. Ou utiliza Linux, né? Se consegue se adaptar com Linux, tudo bem. É que é uma situação muito delicada, inclusive, para o trabalho, né? A gente tem que ter as soluções individuais, porque está cada um no seu local de trabalho. A gente tem um atendimento, né? O cliente que muda muito. Mas esse é o caminho. A gente não tem como fazer de uma forma diferente, né? Não existe a possibilidade, a gente não entende, né, que se deve retomar as coisas presenciais. Obviamente não. Primeiro a gente pensa em saúde, né? Primeiro a gente pensa em as pessoas estarem bem, né? Em não expor ninguém. Então, quando a gente exclui o contato físico, a gente não está fazendo para destruir uma sequência de procedimentos que funcionavam. Mas é uma forma de encaixar uma situação nova sem expor, né? Então, a gente não quer
quando não se tem a justiça, a estrutura da justiça, a gente também quer a segurança para o advogado, para a advogada, né? Para a gente não ter esse ambiente, por exemplo, de audiência virtual, mas com a necessidade da presença de alguém, né? Ou da parte com o advogado. Porque ainda não é um momento, né? Uma situação verdadeiramente delicada que a gente vai ter que gerir com os sistemas todos esses. Mas a gente vai ter que ter algumas alternativas, porque por mais urgente que isso seja, apressar tudo isso faz com que com que a gente também tenha que buscar uma estrutura que a gente não tinha, né? Ou tinha no ambiente do escritório. Então a gente busca tecnologia, a gente tenta se comunicar com o cliente, tenta produzir isso de uma forma segura, busca que os tribunais, que o Conselho de Justiça pense isso também, né? Que é o dia a dia, que é um pouco diferente do projeto em si, é a gente pensar das diferenças do dia a dia, de como é diferente a justiça do trabalho, ela acolhe o trabalhador independente, deve, né, acolher o trabalhador independente da renda dele. Então, tem gente que não vai ter condições de ter toda essa estrutura, mas também precisa estar seguro, não estar exposto. Isso não significa que as pessoas que não tenham uma estrutura informatizada tenham que se expor, e quem tenha não, né? Então a gente há uma preocupação muito grande com isso, e isso ser montado de uma forma muito rápida para dar uma solução de efetividade e prejudicar com relação à exposição, né, à saúde, que é o que a gente não quer, e outra que é a gente se estruturar para isso de uma forma inteligente, sábia, sensata, ouvindo todas as partes, e é por isso que a gente tem essa live aqui. Em função disso, a gente precisa entender, né? Esses assuntos a gente não entende, né? Alguns sabem mais, outros um pouquinho menos, mas é tudo muito novo também. A gente tem esse tipo de preocupação, que a gente não construiu isso assim, né? As coisas são montadas, a gente testa antes, a gente conversa muito, cada implementação é discutida. Então, todas as vezes que precisa de alguma coisa, a gente se reúne, ou faz aulas, ou discute, e agora essa distância nos impede. Então, como a advocacia, que a gente precisa se unir e pensar o que é bom para todos, para poder sugerir, para poder colaborar, para a gente poder trabalhar, né, nesse contexto novo, que a gente não tem muita noção de quanto tempo, né? E essas discussões a gente precisa trabalhar muito bem, né? É uma preocupação da advocacia. Agora, a questão da informática, da mídia, do acesso, isso tudo nos traz uma responsabilidade com relação a isso, para poder encaminhar, para poder seguir, para poder continuar desempenhando a nossa função. Assim, tudo ficou muito diferente, né? Sim. Com relação a essa questão também. E aí tem todas as preocupações, né? A gente fica pensando em tudo, inclusive se o computador que a gente está trabalhando para o que a gente faz, né? Quem trabalha sozinho, inclusive, né? Quem trabalha, que não tem o colega que tem procuração, como é que a gente, se der um erro, se a gente não consegue, se o dia da audiência trava, né? Ou se do dia de mandar o prazo, tudo isso ficou muito delicado para a gente, né? Então é um exercício muito grande aí de equilíbrio, é um momento tenso, a gente não está trabalhando só em casa, a gente está trabalhando em casa com uma pandemia ali fora, né? Então nem sempre tudo é tão tranquilo assim, inclusive para tratar dessas questões. Eu quero te agradecer muito, demais, assim, muito obrigada, foi muito bom. A gente está com 27 segundos de live, quero te agradecer, foi um prazer conversar. E eu espero que a gente tenha mais um momento desses, e daí eu te trago mais problemas reais, assim, vividos, tá? E que fique tudo bem, que a gente consiga evoluir aí com a ajuda de todos os sistemas de informática. São muito bem-vindos. Muito obrigada por essa live. Tá bom, eu que agradeço o convite.